Bom dia, pessoal, tudo bem? Como é que vai? Hoje vamos iniciar a leitura do livro de Tobias. Uma história bastante interessante e eu tenho absoluta certeza que, para quem não conhece, vai ficar fascinado pela história que a nossa Bíblia Sagrada traz. Vamos ver então qual é a mensagem do primeiro capítulo? Este livro conta a história de Tobit, que era filho de Tobiel, que era filho de Ananiel, que era filho de Aduel, que era filho de Gabael, que era filho de Rafael, que era filho de Raguel, que era descendente de Aziel, da tribo de Naphtali. Quando Salmaneser era rei da Síria, Tobit foi levado da cidade de Tisbé como prisioneiro. Esta cidade ficava na região norte da Galileia, ao sul de Cádiz, no território de Naphtali, a noroeste de Azor e ao norte de Peor. A mocidade de Tobit. Eu, Tobit, tenho seguido o caminho da verdade e tenho sido correto durante toda a minha vida. E, quando fui levado como prisioneiro para a cidade de Nínive, na Assíria, muitas vezes ajudei com dinheiro os meus parentes e os meus patrícios que também estavam em Nínive. Eu ainda era criança e morava em Israel, a minha terra. Nessa época, a tribo inteira de Naphtali, a qual eu pertenço, se revoltou contra os reis que eram descendentes de Davi. E também rejeitou Jerusalém, como a cidade escolhida por Deus para que nela todas as tribos de Israel oferecessem sacrifícios. Era ali onde o templo, a casa de Deus, tinha sido construído e dedicado ao seu serviço para sempre. Mas os meus parentes e todas as outras pessoas que eram da tribo de Naphtali iam até a cidade de Dan, nas montanhas da Galileia, para ali oferecerem os seus sacrifícios ao touro de ouro que Jeroboão, rei de Israel, tinha mandado fazer. Muitas vezes eu era a única pessoa que ia a Jerusalém para tomar parte nas festas, conforme a lei de Moisés manda o povo de Israel fazer para sempre. Eu ia depressa, levando comigo a primeira parte das minhas colheitas, as primeiras crias dos meus animais, a 10ª parte do meu gado e a primeira lã das minhas ovelhas. Tudo isso eu entregava aos sacerdotes, os descendentes de Arão, em frente do altar no templo. E aos levitas que estavam a serviço de Deus em Jerusalém, eu entregava a 10ª parte do meu trigo, do vinho, do azeite, das romãs, dos figos e das outras frutas. Todos os anos, menos no 7º, quando a terra descansava, eu vendia uma segunda 10ª parte dos meus produtos. Levava para Jerusalém o dinheiro ganho com essa venda e ali o gastava durante as festas. E de 3 em 3 anos eu ia a Jerusalém e dava uma terceira 10ª parte aos órfãos, às viúvas e aos estrangeiros que moravam em Israel. E comíamos juntos o jantar da festa. Eu fazia isso como manda a lei de Moisés e conforme as leis que Débora, a minha avó, a mãe de Tobiel, o meu pai, me havia ensinado a obedecer. O meu pai tinha morrido e deixando-me órfão. Tobit é levado como prisioneiro para a Síria. Eu já era homem feito quando me casei com Ana, que era da minha tribo. Tivemos um filho e pus nele o nome de Tobias. Mais tarde, fui levado como prisioneiro para a Síria e fiquei morando em Nínive. Todos os meus parentes e patrícios que moravam em Nínive comiam dos alimentos daquele povo pagão. Mas eu fiquei firme e não comia daquelas coisas. De todo o meu coração eu obedeci ao meu Deus, e por isso o Deus Altíssimo fez com que o rei Salmaneser me tratasse com simpatia e respeito. Fui então encarregado de comprar todos os mantimentos para o palácio do rei. Enquanto Salmaneser vivia, eu ia sempre até a Média, a fim de fazer compras para ele. Certa vez, na cidade de Ragues, na Média, eu deixei guardados para mim na casa de Gabael, filho de Gabri, alguns sacos cheios de moedas de prata, que pesavam mais ou menos 340 quilos. Quando Salmaneser morreu, o seu filho Senaqueribe ficou no lugar dele como rei da Síria. As estradas para a Média foram fechadas e por isso eu não pude continuar a fazer as minhas viagens
Até lá. A caridade de Tobit. Ainda no tempo de Salmaneser, muitas vezes eu dei dinheiro para ajudar os meus patrícios. Se estavam com fome, eu lhes dava comida. Se não tinham roupa, eu dava. E se eu visse o corpo de um dos meus patrícios jogado do lado de fora das muralhas de Nínive, eu pegava e sepultava. Certa vez, Senaqueribe disse blasfêmias contra Deus, o Rei do céu, e por isso Deus o castigou, e ele precisou fugir de Judá. Senaqueribe ficou tão furioso que mandou matar muitos israelitas. Em segredo, eu pegava os corpos e os sepultava, e quando o rei Senaqueribe os procurava, não achava. Mas um dos moradores de Nínive foi contar ao rei que era eu quem sepultava os corpos. Quando fiquei sabendo que o rei sabia do que eu havia feito e queria me matar, fiquei com medo e me escondi, e depois fugi. Todos os meus bens foram tomados e entregues ao tesouro do rei. Não fiquei com nada, a não ser com Ana, a minha esposa, e com meu filho Tobias. Uns 40 dias depois disso, 2 filhos de Senaqueribe o mataram e fugiram para as montanhas de Ararat. Outro filho dele, chamado Esar-Adom, ficou no seu lugar como rei. Esar-Adom pôs Aicar, filho do meu irmão Anael, como ministro das finanças do reino, e ele se tornou a mais alta autoridade do governo. Assim, Aicar continuou a ocupar esse cargo, pois Senaqueribe o havia colocado como copeiro-chefe, como responsável pelo sinete oficial do governo e como administrador e ministro das finanças. E Esar-Adom fez com que ele continuasse nos seus cargos. Aicar era meu sobrinho, e ele falou com o rei a meu respeito. E foi assim que eu pude voltar para Nínive. Esse foi então, pessoal, o primeiro capítulo do livro de Tobias. Ele conta, de fato, a história de Tobit. Tobit, que era o pai de Tobias com Ana. E mostra que Tobit era um homem temente a Deus. E isso fica claro, inclusive quando ele foi levado como prisioneiro para a Síria. A minha reflexão sobre esse capítulo recai sobre a confiança que Tobit tinha em Deus, no Deus Todo-Poderoso. Ele seguia suas orientações, seguia os seus mandamentos e os costumes daquela época. E por isso, Tobit e a sua família eram abençoados por Deus, mesmo nos momentos mais difíceis. Era isso, pessoal. Muito obrigado pelo seu apoio e companhia na leitura deste novo livro da Bíblia Sagrada. E vamos adiante para mais um capítulo. Até mais!